Salve, salve, amigos ligados em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e por aqui vamos tendo mais uma semana com muitas informações sobre o Alvinegro de Porangabuçu e uma que acabou movimentando os bastidores, que foi a saída do atacante Eric, restando ainda 4 jogos para finalizar a Série B de 2023. Hoje, para bater um papo comigo, falar sobre o ataque alvinegro, sobre essa sequência que vai ter sem a presença do Camisa 11, que é o destaque do Vozão, eu trouxe J. Rômulo Jotinha, narrador da casa. Satisfação ter você aqui, Jotinha. Satisfação é toda minha, Samuel. Um grande abraço para você, um abraço aqui para o meu amigo ali. Já vou anunciando o cara, não pode, né, rapaz? Pode falar que o homem é diferenciado. Alexandre Mota, rapaz, estamos juntos, né? Daqui a pouco também em transmissão esportiva, Isso. sempre o Alexandre Mota está ao nosso lado. E um abraço todo especial para a torcida do Ceará, né? Dedicado esse Cearacast, a torcida alvinegra. Grande abraço para você, que você consiga esquecer esse ano de 2023, né, torcedor? E pensar que 2024 seja um ano bem melhor para a equipe do Ceará, ascendendo à primeira divisão. Tamo junto, Samuel. E é com esse pensamento, Jotinha. O Ceará já vai fazendo a reformulação e para bater um papo com a gente, o cara que está sendo conhecido, Jotinha, nos bastidores aqui do Sistema Verdes Mares, como Fernando Pessoa, da Crônica Esportiva Cearense. Verdade, o cara tá com moral, cara. Tá diferenciado. Tá cheio de moral. Alexandre Mota, satisfação também ter você aqui. Como é que tá? Satisfação imensa estar participando aqui contigo, com o Jota, com todo mundo que vai acompanhar a gente, seja em todas as plataformas, né, do Sistema Verdes Mares, com muita responsabilidade, né, Jota, de falar de uma camisa muito pesada, de um time gigante para o nosso futebol, para o futebol nordestino acima de tudo, e que a gente possa, faça as palavras do Jota também as minhas, com um torcedor falar de uma nova perspectiva, né, para o Ceará em 2024. E é nesse pensamento que a gente inicia aqui o nosso Cearacast para falar de um cara que foi decisivo, foi verdadeiramente o cara do Ceará na temporada de 2023, né? O Eric vai fazer muita falta no Ceará, já pensando em 2024? Rapaz, vai fazer muita falta, sim. O Eric foi nos últimos tempos, um dos melhores jogadores que o Ceará contratou, né, para vestir a sua camisa. Os números do Eric provam isso, né? 111 jogos ele tem pela equipe do Ceará e nessa temporada ele marcou 23 gols e 15 assistências. Foram 18 gols nesse ano. 18 gols. 22 se a gente tomar o total das 3 temporadas. É verdade. E 15 assistências, né? 3 assistências nesse ano. É verdade. É um cara que, sabe, infelizmente, tudo que começa tem fim, né? E o ciclo dele no Ceará, ele teve fim. O Eric, em nenhum momento, e até me surpreendeu, Alexandre, que quando ele assinou o pré-contrato com a equipe do São Paulo, eu fazia crer que ele não desenvolveria o futebol que ele apresentava já pensando no São Paulo. Mas me provou totalmente o contrário, né? Ele foi um jogador que, sempre em que esteve em campo, foi destaque da equipe do Ceará, e se não o foi mais, é exatamente porque o contexto, né? O time do Ceará não o ajudou. Mas ele se sobressaiu, né? Se sobressaiu marcando gols, se sobressaiu dando assistências, e em nenhum momento o Eric, como a gente fala, e você fala muito bem, deu um miguelito. Sim. Nunca, né? Nunca o Eric fez isso. Então, acaba o ciclo dele, que ele seja feliz, ele tem futebol para ingressar no São Paulo, vai ser treinado pelo Dorival, que já esteve aqui e o treinou no Ceará, né? E eu faço crer que ele vai ter essa chance lá no São Paulo de mostrar todo o seu belo futebol. O torcedor do Ceará, obviamente, que vai ficar com saudade dele. Nós também da imprensa vamos ficar, porque hoje num futebol onde você tem poucos jogadores que têm habilidade, o Eric é um desses jogadores que tem habilidade. Eu acho ele um tremendo jogador, que consegue se desvencilhar de uma marcação assim até dupla, tripla, com uma facilidade incrível, dado o seu potencial técnico. Vai fazer muita falta assim, Samuel? E aí eu pergunto ao Alexandre a mesma questão, né? Se o Eric, que foi destaque em 2023, deste ano, se vai fazer muita falta ao Ceará já nessa reformulação do Alvinegro. Eu acho que a gente pode separar em 2 aspectos, né? Se a gente olha para a temporada atual, nesse recorte, nesse momento, agora não. Acho que o Ceará precisava, de fato, olhar para 2024. Acho que a saída do Eric, até de forma antecipada, né, porque é uma decisão do próprio jogador, abrir mão do seu salário, é uma decisão correta. Porque se ele não vai estar dentro do elenco, não fazia sentido manter uma estrutura para que ele pudesse jogar, né? Só que é evidente, o Eric de 2023 é a melhor versão do Eric da carreira dele. Ele tem 25 anos e ele chega no seu apogeu, né? No seu melhor momento técnico, físico, jogou muitos jogos nessa temporada, poucas vezes esteve no departamento médico e eu costumava falar, o Eric faz o gol,
ele dá o passe, e quando o gol não é dele, é no rebote do chute dele. Tem sido assim, foi assim em 2023, então ele fez um grande ano. Só que esse também não é apenas o ano do Eric, né? O Eric passou 3 temporadas no Ceará, o melhor momento dele foi nessa temporada, que é justamente quando encerra ali o seu vínculo, o seu contrato, mas temporadas de 2021, 2022, ele demorou um pouco para se firmar, e acho que tem muita possibilidade do Ceará encontrar um substituto dentro do próprio elenco e até no mercado. O Ceará fez isso quando trouxe o Eric, né? O Eric foi muito bem no Náutico, teve uma passagem pelo futebol português também, né? Sim. Até o Ceará faz a compra justamente do exterior para a chegada aqui do Eric. Acho que ele é um jovem talentoso, ele tem algumas situações, né, de acabamento que precisa ainda ser refinado na parte técnica. Desejo muita sorte para ele, mas acho que o Ceará pode sim encontrar outras peças. E tem um detalhe, né, Samuel? Um detalhe muito importante. Nesse momento da temporada, muita gente está falando do Eric, sente saudade do Eric, acho que o Eric fez um grande ano, mas eu lembro bem da reta final da temporada passada. Naquele momento, o Eric, para o torcedor, era uma peça descartável. Ele não era para estar dentro do elenco de 2023. E eu utilizo ele como um exemplo, como um parâmetro. A gente às vezes está falando de um atleta, mas chega outro ano, chega um outro treinador, muda um pouco o tipo de jogo, o estilo de jogo, o trabalho interno também, e o cara começa a deslanchar. Então a gente também tem que olhar pelo Eric com essa perspectiva. Foi um cara que não estava bem na temporada passada, mas o Ceará manteve ele e ele fez o ano da vida dele, a grande temporada dele em 2023. Eu vejo assim também, Alexandre, da seguinte maneira. Naquele time do Ceará que caiu ano passado, nenhum jogador se sobressaiu. O próprio Vina, que era destaque do Ceará, não se sobressaiu. Acho que no contexto, né? O time do Ceará não se ouve bem até que caiu, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, assim, ó, o torcedor, eu tenho uma admiração pelo torcedor, respeito pelo torcedor, tá certo? E tenho uma admiração profunda pela torcida do Ceará. Mas, assim, o torcedor é movido pela paixão, né? Quando o time não consegue vencer, e foi o que conseguiu, acarretou o Ceará a cair para a Série B, é porque o Ceará não vencia seus jogos, né? E aí ele pega alguém para Cristo, né? Pega ou não só um, mas outros jogadores. Então, nesse contexto aí, o torcedor movido pela paixão não queria o Eric. Mas, digamos que se o torcedor pudesse antever o que o Eric faria em 2023, ele não teria tido essa decisão de crucificar o Eric naquela oportunidade. Para mim, continua sendo um grande jogador. E quando eu falei que o Ceará sentiria a falta dele, a minha opinião, eu respeito a sua opinião, Alexandre, de qualquer outra, nós vivemos uma democracia, né? Mas eu acho que no contexto, o Eric, ele foi, ainda continuo dizendo que no contexto, o Eric ainda foi um dos principais jogadores que eu vi o Ceará contratar até em anos anteriores. Isso, e falando ainda dessa temporada do ano passado, essa marca que ficou de um rebaixamento no currículo do Eric, eu queria saber de vocês sobre a condução que foi feita essa saída dele junto ao São Paulo, né? Esse pré-contrato que foi firmado no meio do ano, que vazou, e aí ficou os burburinhos nos bastidores sobre alguns torcedores ficarem incomodados da forma como o atleta agiu junto ao Ceará, né? Sempre que o presidente sempre falava, né? O presidente João Paulo Silva vinha dizer que estava conversando com ele, mas não tinha uma resposta ainda. Vocês acham que essa condução foi correta por parte de atleta e clubes, tanto São Paulo, de quem vazou lá de dentro, e também do Ceará Sporting Clube? Olha, o jogador eu não vou culpá-lo, tá certo? De jeito nenhum. Poxa, o cara é um profissional da bola, né? É um jogador. Ele, claro que ele vê ele anela outros momentos, né? Outra subida na carreira dele. Ele teve, por exemplo, no Náutico, que era a Série C na época, o Náutico, né? Isso, para a memória. era. Jogava uma Série C. Aí ele veio para o Ceará numa primeira divisão. Olha o salto de carreira que ele deu, né? De uma C, passou, como o Alexandre lembrou, futebol europeu lá em Portugal, depois o Ceará o traz. A visibilidade que ele teve no Ceará o fez agora escolher, ou melhor, ser escolhido pelo São Paulo para vestir a camisa do tricolor do Morumbi. Aliás, eu não vou culpar ninguém. Hoje o futebol, ele, além de ser paixão, ele é também empresa, né? Então, o jogador de futebol, ele, claro, ele tem que pensar no momento dele, que ele pode alcançar ainda
algo a mais na sua carreira. Ele tem apenas 25 anos. Isso. É um jogador novo ainda, que pode galgar ainda destaque em nível nacional e até internacional. Não vou culpar o São Paulo, porque o São Paulo tem direito de se interessar por quem ele queira, né? Desde que ele pague. Não vou culpar também a equipe do Ceará, porque o Ceará também necessita de dinheiro, né? A vida é isso mesmo. A empresa, ela se movimenta através disso, de empresa, né? De dinheiro. Você vende um jogador que é, entre aspas, uma mercadoria. Não gosto de chamar jogador de mercadoria, porque na verdade jogador é algo assim... Ser humano, profissional. Ser humano, que envolve talento também, né? E aí, assim, não vou culpar de jeito nenhum o Eric, nem Ceará, nem São Paulo. É o ciclo da vida, é natural que isso acontece, né? Eu acho que se a gente tivesse olhar, né, para a situação como um todo, eu sempre penso e eu entendo, né, que o Jota pontuou bem, o futebol tem muito da emoção, tem muito desse sentimento, mas é preciso a gente também entender que de fato é a profissão do cara, né? É o trabalho dele. Quando a gente recebe uma proposta melhor de trabalho, né, você fica balançado, você pensa, você conversa com a sua família, e eu acho que foi isso que aconteceu, né? Dentro dessa situação, também não vejo como um problema ele ter escolhido ir para um time que está na primeira divisão, para um treinador que até o conhece bem também, pediu a sua contratação. Eu vejo esse movimento como natural. Talvez o que seja mais incômodo, né? E aí o torcedor na época reclamou demais, foi talvez a demora do Eric de dar uma resposta, né? De se apresentar ao presidente João Paulo, o presidente que estava naquele momento focado no elenco, focado ainda nas chances de possibilidade de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, e não é uma imagem legal. Toda vida que ele vai se posicionar sobre isso, ele tem de falar, poxa, eu me reuni, mas ainda não me respondeu. Ele ainda não me concedeu uma resposta. Talvez ele pudesse ter falado de forma mais antecipada, mas aí são questões internas, né? São questões de cada um. A gente não tem nem como pontuar de fato, porque é muito subjetivo. Só que eu penso sim que ele poderia ter dado uma resposta de forma mais sincera, né? Agora, o que eu acho que foi conduzido de forma correta foi a condução do presidente João Paulo. Nesse caso específico, né? Porque naquele momento o Eric poderia sair, muita gente pedia a saída dele, mas ele permanece, ele foi muito profissional, porque permaneceu jogando, e acho que ele permanece, e até o momento em que ele sai do Ceará, ele permanece como principal protagonista. Então ele permaneceu jogando bem. O que o Ceará poderia ter feito para evitar isso era ter renovado o contrato antes. Quando você renova, quando você assina um pré-contrato, é porque você já faltam 6 meses para o seu contrato ser encerrado. Se você não quer cair nessa situação, renova antes. Tenta se precaver, né? Nesse caso, o Ceará não fez isso e o São Paulo agiu de forma que o futebol permite, né? Tá dentro da lei, o São Paulo não fez nenhum problema nesse aspecto e o Eric ficou até o fim. Saiu do Ceará quando as chances já não existiam mais. Até para explicar pro torcedor, né? Porque muita gente ficou confusa em relação que ele tá quebrando o contrato. Não, o Eric tinha contrato com o Ceará até o final de 2023, e aí o São Paulo, ali no meio do ano, com o Dorival Júnior chegando na equipe, já faz uma proposta pensando na temporada de 2024. Tudo dentro dos conformes que a lei permite. E aí a gente vai partir para os números do Eric, para no final perguntar para vocês se o Eric marcou ou não história com a camisa do Ceará. Ele chega em 2021, não tem nenhuma participação em gol, nem assistência, nem balançou as redes adversárias. Ele teve 800 minutos jogados, foram 17 partidas, sempre entrando no segundo tempo ali, e alguma oportunidade ele atuava em 2021. Já em 2022, tem aquela mudança de vários treinadores que passaram por aqui em Porangabuçu, ele já é mais aproveitado, né? Ele fez 4 gols, teve 2 assistências, participou de 6 gols do Ceará ao longo do ano de 2022, naquele ano que culminou com a queda para a Série B deste ano de 2023. E agora, nesta atual temporada, quando tinha aquela discussão que a gente até trouxe aqui, que muitos torcedores viam, como o Alexandre falou, o Eric como um cara descartável junto ao elenco do Ceará, ele assim, domina toda a temporada do Ceará, né? São 18 gols marcados, 14 assistências, se a gente pegar todos os números da temporada, e é um cara que foi fundamental na Série B. E aí eu queria saber de vocês, o Eric, ele deixa a história, deixa a sua marca junto à história do Ceará, ou foi um jogador importante, mas que, para ser o status de ídolo, fica um pouco mais distante? Bem, eu acho que 2021, quando ele chegou, vindo de Portugal para cá, ele precisou de se adaptar, né? Não foi muito utilizado. 2022, você trouxe os números aí, ele participou de 6 gols, também não sendo titular da equipe do Ceará, mas 2023, na minha opinião, ele apaga 2021, apaga 2022, e eu coloco, J. Rômulo, coloco o Eric como, repito,
Já falei 2 vezes, estou sendo repetitivo, mas peço até perdão ao torcedor do Ceará e os amigos aqui. Mas assim, eu coloco ele como uma das principais contratações do Ceará nos últimos tempos. Por isso que eu coloco como um jogador que vai fazer falta à equipe do Ceará. O Ceará, claro, não pode mantê-lo, né? Tanto é que o São Paulo fez esse pré-contrato. Aliás, essa história de pré-contrato, até o Ceará fez. Recentemente, né, Gueba, né? Que é do Isso. Confiança, né? Lá de Aracaju, de Confiança, ele, Isso, do Confiança. exatamente, Sergipe. E depois... Teve o caso do Marlon também, que era do Fortaleza. Exatamente. Pré-contrato Então, todo mundo pode fazer o pré-contrato. O Alexandre explicou muito bem, né? 6 meses para terminar o contrato. Se você não tem interesse ou dá um vacilo de não querer logo prorrogar esse contrato, o jogador fica livre para assinar um pré-contrato com quem queira, né? Então, essa história, a gente deve, já voltando no tópico passado, né? Que não tem culpa para ninguém. Voltando ao Eric, eu acho que o Eric, sim, vai fazer muita falta. E é ídolo? Eu gosto do futebol dele. Mas é ídolo? Assim, ídolo, para mim, é uma palavra muito forte, tá certo? Sim. Ídolo é muito forte. Por exemplo, o Ceará teve o maior ídolo de toda a sua história, Gildo Fernandes de Oliveira. O Ceará teve Zé Eduardo, um meia-esquerda baiano, que jogou depois também no Fortaleza. O Ceará teve Da Costa, ponta esquerda. Tiquinho, que foi o autor do gol do primeiro tetra da equipe do Ceará. E se a gente fosse enumerar, seriam muitos e muitos outros nomes, não só, né? Assim, esses citados. Teriam muitos outros. A gente passaria um podcast todinho falando, talvez até 2 programas. Mas assim, 100 anos de história, né, meu amigo? É tem verdade, muito ídolo. Muitos ídolos nessa história centenária da equipe do Ceará. Mas assim, o Eric, eu coloco ele como um jogador que poderia alcançar o status de ídolo se ele permanece na equipe do Ceará mais algumas temporadas. Conseguisse o acesso também, seria importante para isso. Não é verdade? Eu acho que ele tá bem longe de ídolo, né? A gente tá pontuando aqui e tal, mas ídolo, se a gente pegar recente, né? Ricardinho, Luiz Otávio. Eu acho que ídolo reúne muitos elementos. Você precisa ser muito, muito excepcional dentro de campo, ser um grande jogador. Você precisa ser um cara muito íntegro, fora de campo também. Eu acho que tem esse aspecto de respeitar a instituição Ceará. A torcida do Ceará é gigante, né? Você precisa demonstrar esse respeito a todo instante para você poder, em algum momento, ser chamado de ídolo, né? E eu acho que tem todo esse contexto e acho que precisa de longevidade também, né? Ser um cara que permaneça por muito tempo. Você não pode pegar uma temporada só e dizer que aquilo fez com que alguém se tornasse ídolo, né? Por mais que tenha gente que se consagra por causa de uma defesa, se consagra por causa de um título, de uma disputa de pênaltis, de um gol, mas acho que é além. Eu não acho que ele é ídolo, não. Eu acho que ele fez um bom ano. Ele teve 3 temporadas aqui e ele tem uma temporada muito boa, uma temporada excepcional. Acima da média, né? Fora da curva, foi a melhor temporada da carreira dele e eu acho que é isso. Ele fez um grande ano pelo Ceará. Não acho que ele é ídolo, mas acho que se a gente pegar o melhor ano de cada jogador, talvez sim ele esteja entre um dos atletas que teve um grande ano. E aí, durante essa passagem, ele tem um título da Copa do Nordeste, né? É um título muito importante, é um título em uma campanha em que ninguém concedeu ao Ceará o título. O Ceará arrancou o título. O Ceará foi lá, chega na competição, talvez sem ter o status de favorito que já teve em outros anos, de ser o grande favorito, e consegue bater equipes muito importantes. O Eric indo muito bem, inclusive nos clássicos, né? Clássico Rei, o Eric nessa temporada... Isso, 4 gols em 5 clássicos. Foi muito bem, ele realmente conseguia dominar ali o jogo, é o maior jogo que a gente tem aqui no futebol cearense, esse maior confronto, e o Eric ia muito bem nesses jogos. E ele fez valer a camisa 11 de Carrasco, né? Quando em clássicos. Pois é, ainda tem esse detalhe, né? Então, de fato, eu acho que ele fez um bom ano, ele fez um ano muito bom e ele acaba sendo premiado esse ano, né? Se o Ceará não consegue o acesso, que sem sombra de dúvidas era o grande objetivo de todo mundo, mas o Ceará e o Eric, né, acaba deixando o clube com o título da Copa do Nordeste. O tricampeonato da Copa do Nordeste, que também é muito importante. E é isso, até essa discussão sobre ídolo ou não, o Ceará tá tendo dificuldade na formação de ídolos, né? Se a gente pegar mais recentemente, nas últimas 3 temporadas, um cara que marcou a história do Ceará, assim, até com essa rivalidade com a equipe adversária, que é o Fortaleza, foi o Vina, né?
que muita gente até coloca se ele é ídolo mesmo. O Vina é ídolo, Magno Alves é ídolo, fica aquele questionamento dentro da própria torcida. Mas só para... Eu sei que você ainda vai perguntar, né? Mas você tá falando de ídolo, eu também tenho um ponto que eu acho que ídolo é muito pessoal, né? Isso, As boa. pessoas carregam os seus ídolos, né? Isso, Tem gente que diz é que o verdade. ídolo é o seu pai, né? Tem gente que diz que o ídolo tá dentro da família. E tem gente que idolatra alguém, né? Às vezes não é nem a história em si. A gente às vezes até tá apontando, mas algum torcedor pode estar dizendo, pô, o Eric é ídolo, sim. A gente respeita essa opinião, né? Para mim, não. Mas eu acho que ídolo é também algo muito subjetivo. Por exemplo, quem foi ídolo da equipe do Ceará mais recente, né? Bem mais perto dos tempos atuais? Sérgio Alves. Né? Sérgio Alves é considerado ídolo. Badilson Paredão. Acho que o Luiz Otávio também. 300 jogos, uma temporada. Representa muito. Né? Ele tem uma representatividade muito grande. São muitos anos. Né? Você lembra do Paredão? E realmente a gente tem que fazer justiça. O Adilson, né? Adilson. 2006, o Adilson, o Ceará quase cai para a terceira divisão do Brasileiro. Não caiu, foi assim, todo o time, né? Mas o Adilson, ele foi importantíssimo, defendeu vários pênaltis, né? O Ceará caía ou não caía para a terceira divisão e o Adilson foi um dos nomes, assim, que evitou o Ceará a cair para a terceira divisão, a Série C do Brasileirão. Mas eu coloquei também goleiro, coloquei meio-campista, atacante, né? Vou citar um zagueiro que vocês não viram jogar pela idade pouca que vocês têm. O Arthur Ribeiro do Carmo, o Arthurzão. Vocês leem a história e sabem disso, né? O Arthur saiu daqui para jogar Botafogo. Caramba. Jogou Botafogo, foi titular do Botafogo. Qual década? Década de 70. O Botafogo estava ainda naquela situação... Garrincha, né? Tava distribuindo jogadores. Não, década de 80, não era 70, 80. Certo. E o Arthur saiu daqui para ser titular absoluto do Botafogo. Mas, infelizmente, não soube aproveitar, né? Se aproveita, ele teria chegado à seleção. E se a gente fosse ainda procurar mais, por exemplo, Pedro Basílio foi zagueiro internacional, foi zagueiro titular do Internacional, saiu daqui, jogou Fortaleza, onde começou, jogou Ceará também, entendeu? Sim. Fez dupla com Arthur e Pedro Basílio, era uma dupla incrível. Também se tornou ídolo da equipe do Ceará. Eu queria até trazer essa diferença aqui das gerações no debate do Cearacast por causa disso, né? Porque é interessante a gente trazer outros ídolos que a geração atual não acompanha, ou então nem lembra, não sabe da história. No dia que a gente trouxe aqui o Fernando Maia, ele contou uma história belíssima do Monga, né? Isso, sobre a situação, Monga. Ele falou que era um cara que era muito criticado e tal, que era um cara que só sabia correr, mas que teve um jogo ali, um campeonato que ele foi decisivo para o Ceará, e ele acaba ganhando o status de homem importante naquela ocasião para a equipe alvinegra. E isso é muito bacana sobre os requisitos que a gente tem para a montagem de um ídolo, para a formação de um ídolo dentro de um clube de futebol. Isso, como a gente fala, né? Um cara pode ser ídolo porque ele joga muito bem um clássico rei, ou porque ele faz um gol decisivo, ou porque ele é a motriz ali do acesso de um time, por exemplo. Eu tenho muito fixo na minha cabeça aquele elenco de 2009, que o Ceará consegue o acesso para a Série A, né? Fábio Vidal, Boiadeiro, Fabrício, Erivelton. Era um timaço mesmo, assim, o Lopes, era um time que se encaixou e até hoje eles são amigos, são parceiros. Então, toda aquela geração ali viu aqueles caras como uns heróis dentro do Ceará Sporting Clube. O Eric fica a dever por conta disso. Ele conquista o tricampeonato, tem a situação do rebaixamento que ele não foi tão aproveitado assim nas temporadas anteriores. Neste ano, quando ele desponta, outros treinadores começam a olhar ele com outros olhos, né? No caso do Dorival Júnior. E até uma questão fundamental isso, né? Dentro do Ceará, essa situação de mudanças de técnicos e a função que o Eric fazia dentro do clube, né? O Eric já foi ponta, já foi meia com o Wagner Mancini. É um cara que onde colocarem, eu tenho certeza que ele vai desenrolar, porque é um cara muito esforçado e a gente vê isso no dia a dia. E já partindo para outra questão, essa reformulação do elenco alvinegro, né? Saindo da história do Eric... É o momento da gente ver um cara que vai assumir a vaga do camisa 11. Olha, é uma responsa danada. Queria saber de vocês se tem um nome assim que poderia assumir logo de cara esses 4 jogos de Série B, já que o Ceará não briga mais nem por acesso, não briga por rebaixamento, se tem algum nome que poderia assumir aquele lado do Eric. Rapaz, o Barleta, quando ele foi contratado, ele veio exatamente jogar na posição do Eric, né? Isso. Do lado direito. O Eric teve que se deslocar para o lado esquerdo e depois voltar até para a meia, como você citou, Samuel. Então poderia ser esse jogador, que foi destaque no Campeonato Paulista, né? Já está dentro do elenco. É um jogador que tem boa habilidade técnica, né? Sabe fazer gols, fez diversos gols, inclusive nessa situação que eu coloquei, né? Jogador na direita, batendo com a perna esquerda,
e levando o primeiro, batendo e fazendo gols, né? Uhum. Lembra muito isso, jogadas que são feitas no futsal, né? No futsal, os treinadores utilizam muito o jogador que é canhoto na direita e o destro do lado esquerdo para ele vir por dentro. E o futebol está fazendo isso agora, né? Sim. E é muito interessante. Aliás, agora não, porque o Flamengo teve o Paraibano Júnior, chegou à seleção brasileira, o Júnior, lateral esquerdo, né? Maestro. O Maestro, ele era destro e jogava de lateral esquerdo, tanto no Flamengo como na seleção brasileira. E foi destaque, né? No Flamengo foi destaque na seleção brasileira. Respondendo à sua pergunta, Barleta. Barleta é esse jogador que pode substituir o Eric e não vai, assim, fazer muita força para substituir, não. Porque ele é um bom jogador. Quando a gente fala de substituir, né, Samuel, não necessariamente ocupar a vaga do Eric, mas ser um atleta protagonista, ser outro protagonista. Talvez se o Ceará tivesse tido mais protagonistas, não dependesse só do Eric, talvez a gente tivesse uma temporada diferente, né? Porque em muitos momentos a sensação é de que apenas o Eric estava lá. Apenas o Eric estava fazendo gol, apenas o Eric estava sofrendo pênalti, apenas o Eric estava fazendo a jogada ofensiva para fazer o ataque do Ceará funcionar. Então eu acho que tem esse detalhe, né? A gente está buscando um outro protagonista. Quem chega com o status de ser protagonista, ou chega pelo menos com a responsabilidade, porque o Ceará fez a contratação no momento em que talvez a receita financeira seja diferente, em um momento da temporada diferente, sem sombra de dúvidas, é o Barleta. Eu tô com o Jota nessa aí. E vou acrescentar também o Saulo. Eu acho que o Saulo também foi um movimento que o Ceará faz, busca o cara no exterior, traz o cara para cá, tem uma identificação com o torcedor, e acho que em determinado momento, nesses últimos jogos, ele tá meio devendo, viu? Ele iniciou muito bem, Sim. fez o gol ali contra o ABC, mas depois ele caiu muito de rendimento. Não sei se porque tá jogando de centroavante. Quando ele fez o gol contra o ABC, ele estava na ponta esquerda, né? Verdade. E depois é deslocado para a posição de camisa 9, que a gente achava que era ideal, mas a gente não tá vendo ele ter o melhor desempenho. Então eu coloco esses dois profissionais, esses dois jogadores, né? Tanto o Barleto quanto o Saulo. Como eles têm os contratos mais longos no Ceará também, a expectativa é que possam permanecer para o próximo ano, que eles possam melhorar de desempenho e assumir essa responsabilidade que é deles também. O Ceará foi em busca de protagonistas, gastou alto, foram cerca de 10 milhões a contratação dos dois juntos, então eu espero que eles possam melhorar de desempenho na próxima temporada. Só que eu falo também muito essa questão do Eric, né, como um atleta que agora não está bem, mas próximo ano pode despontar também. Sim. Você tem dentro do elenco do Ceará jogadores que possuem contrato, que são jovens, que podem no próximo ano aparecer, surgir, ganhar oportunidade dentro da base mesmo, ou mesmo esses atletas que jogaram menos, né? O Eric Puga, o Pedrinho, caso eles possam ganhar mais rotação, a gente pode ver se eles vão evoluir, se eles podem assumir o posto que é do Eric, até porque eles são muito jovens, né? E foram pouco experimentados esse ano. Era até isso que eu ia colocar aqui na discussão, né? Adicionar esses dois nomes, o Pedrinho e o Eric Puga, porque se a gente pegar no começo da temporada, os titulares do Vozão, na época do Morínigo, era o Janderson e o Eric, né? Não se discutia no 4-3-3 do Morínigo naquele período. E aí o Ceará contrata o Pedrinho e o Eric Puga para fazer sombra a esses dois atletas. O Pedrinho cairia pela direita, fazendo sombra ao Eric, enquanto que o Eric Puga seria um reserva para o Janderson. Só que esses dois jogadores não tiveram tantas oportunidades ao longo da Série B. Até quando o Guto Ferreira veio aqui, ele foi muito questionado. Toda a coletiva tinha perguntas sobre o Eric Puga e o Pedrinho. Eu acho que o Guto Ferreira ficou tão esgotado com tantas vezes ser questionado sobre isso que tem um momento que ele, lá nos bastidores de Porangabuçu, ele chega para a imprensa, né, ali, que não tinha nada gravado, não tinha nada, uma conversa mais íntima, e ele fala que são dois atletas muito jovens que precisam ser ainda lapidados e que não poderiam ser colocados na situação que o Ceará estava, que era um time que estava brigando por um acesso, cada jogo era uma decisão naquele período para o Ceará, na Série B, e que precisava ter um pouco mais de cautela. E aí eu pergunto a vocês, o Pedrinho e o Eric Puga. O Eric Puga tá sendo aproveitado bastante pelo Wagner Mancini. Contra o Sport jogou, foi bem, jogou por 76 minutos um clássico nordestino e aguentou firme. Foi um dos destaques da vitória alvinegra naquela ocasião contra o Leão da Ilha. São atletas que também entram nessa disputa junto ao Barleta? Olha, eles entram na disputa para serem jogadores importantes para o Ceará em 2024. Sim.
Samuel, sinceridade, eu respeito o Guto Ferreira, né? Mas o Guto Ferreira dizer que os jogadores têm que ser preparados ainda. Poxa, o Pedrinho, ele veio de uma temporada espetacular, jogando pelo Volta Redonda, Sim. num campeonato carioca. Difícil. Difícil o campeonato, né? O nosso Eric Pulga aqui veio de uma campanha com o Ferroviário extraordinária. O Ferroviário foi absoluto ao conquistar a Série uma boa participação na Série D, na Copa do Brasil, e ele era titular da equipe do Ferroviário, Eric Isso. Pulga, jogando muito, sendo um dos destaques. Copa Aí, do Nordeste também Copa foi do muito Nordeste, bem. exatamente. Aí eu vou aqui, ó, só recapitular, exercer aqui memorizar aqui os jogadores que se destacam no futebol nacional. O time do Corinthians tem o Moscardo, né? 18 Base. anos. Da base. Sim. Tem 17 anos, parece que fez 18 Isso, pouco 18 tempo anos. recente, né? Agora, é titular do Corinthians. Sim. O Endrick, 16 anos, titular no Palmeiras, foi vendido para o Real Madrid, já está vendido, né? Quer dizer, futebol cearense não pode ter um jogador que possa se destacar com essa idade. Vai esperar o quê? O cara ficar velho para poder ter oportunidade? Respeito, falo para vocês que respeito muito o Guto Ferreira, é um grande treinador, mas foi infeliz nessa retórica dele, nessa fala dele, em dizer que os jogadores deveriam ser preparados ainda para serem titulares da equipe do Ceará. Aí eu citei aqui só 2 jogadores, mas se você for nesse cenário, nessa nação enorme que é o Brasil, quantos bons jogadores tem com idade mínima aí, 15, 16 anos, né, se destacando no futebol, na Série C, na Série D, Série B, em qualquer outra divisão, até mesmo sem divisão. Negueba, que o Ceará está trazendo, já Tava fez no esse Confiança. pré-contrato, né, no Confiança, um bom jogador de velocidade, né, pelos Ele tá lados do jogando campo. lá no esporte, né? Tá jogando no esporte, eu vejo alguns jogos do esporte e está se destacando ele, né? Muito bom jogador. Então, assim, eu acho que Pulga e Pedrinho devem ter oportunidade na equipe do Ceará. Se serão titulares ou não, só o desempenho deles é que vai mostrar para o Wagner Mancini. Mas que devem ter mais chances do que tiveram nesse ano passado, devem sim. Até porque tem muito jogador, né? E aí, fazendo também um pouco dessa análise mais ampla, tem muito jogador que tá jogando muito e tá jogando mal, né? É verdade. Tem muito jogador no muitos time do jogos. Ceará que tem muitos jogos e uma sequência de jogos bem ruins. Então, você dá muita oportunidade para algum profissional e não concede para outro que está em ascensão, que pode evoluir. Eu acho que eles foram muito atrapalhados, Samuel, pela mudança de treinadores, né? Você pontuou muito bem. Morínigo era o treinador, busca contratação de pontas para serem alternativas aos titulares. E aí o Morínigo sai, chega o Barroca, que não usa pontas. O Barroca, ele descarta esses jogadores. Ele não usava nem o O Janderson. sistema tático dele não impede de ter pontas. Né? Ele joga com 2 meias, né? Ele colocou o Chay e o Jean Carlos, até o Guilherme Castilho ele tira, né? Então, de fato, ele tinha outra perspectiva tática e acaba que atrapalha mesmo. Você chega, tira o cara que tá jogando em um time que tem uma certa pressão, vai jogar talvez na camisa, uma das mais pesadas da Série B de 2023, e aí você começa a não dar oportunidade, dizer, você não se adapta para o meu esquema tático. Então, foi uma falha do planejamento naquele momento, né? Uma decisão equivocada, né? Você traz um treinador que tem um perfil de jogo tático diferente das peças que você tem à disposição. E aí você acaba, de fato, queimando os atletas. Aí chega o Guto, que já é o terceiro treinador, em um momento já de reta final do primeiro turno, para iniciar o segundo turno, o Ceará muito pressionado, e de fato a gente fica com dificuldade para analisar. Mas você estava perguntando se eles poderiam também ser colocados nesse rol. Eu acho que sim, porque jogam com características parecidas, jogam na mesma posição também, só que é evidente, a responsabilidade não é deles. Eles precisam ganhar mais tempo, ser mais maturados. E é ganhar confiança, né? A gente vê o Pulga, por exemplo, muitas vezes ele entra na reta final dos jogos, faltam 10 minutos, 15 minutos para o jogo acabar, o próprio Pedrinho também. Em muitos momentos recentes, o Ceará já com resultado negativo, aí não dá, né, o cara já entra numa fogueira danada. Entra numa pressão incrível, né? O Pulga agora foi titular em 2 jogos, né, consecutivos, é titular contra o Avaí, aí depois é titular de novo contra o Sport, já conseguiu desempenhar um melhor futebol. A gente também não vai defendê-los, dizer que eles são craques ou coisa do tipo. Eles precisam ser testados. Após eles serem utilizados em campo, aí a gente pode dizer, poxa, dá certo, não dá, é melhor emprestar, precisa ganhar mais rotação e tal, mas acho que são jogadores que entram nesse rol e o Ceará precisa cuidar desses caras.
são ativos do clube. Quando eles chegaram ao Ceará, eles eram disputados por muitos clubes. Isso. Você tem do lado, o Jota lembrou aí do Pedrinho, eu lembro que ele jogava com o Lelê. Isso. O Lelê tá lá no Fluminense, o cara entra de vez em quando. O Germancano é o titular do Fluminense, não dá Que pra... difícil, É né? verdade. Ele foi o titular contra o Bahia. E o Pedrinho era o garçom do Lelê, né? O Lelê fazia os gols, mas com assistências do Pedrinho. Pois é, lá é difícil, né? Você tem ali o centroavante, que é um dos maiores goleadores do futebol brasileiro, Tem um argentino Arias, e tal. atacante também, né? Que... Tem o John Arias, tem o John Kennedy, né, e tal, mas o cara tá lá e ele tá conseguindo jogar, né? Então, você vai fazendo esse processo de transição que é muito importante. E eu acho também que nessa reta final é encontrar outros personagens, cara. Se você vai ter esses jogadores que a gente já sabe quem são, que estão jogando, e outros que a gente já sabe que tem oportunidade de não tão bem, busca outros personagens, olha para a base, dá uma olhada lá, tem o Ezequiel Ivo, tem o Pablo, tem o João Silva, que é o capitão do Sub-20, tenta garimpar, porque eu não consigo entender. O Ceará conseguiu revelar jogadores durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez o nível de disputa fosse mais alto, e o Ceará conseguiu revelar. Recente, David Ricardo... Gabriel Lacerda ganhou oportunidade também. Você tem Felipe Jonta, em outros momentos também, que inicia numa Série B e depois joga na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, no momento em que o time está na Série B, precisando, né, com algumas carências dentro do elenco, não conseguiu revelar ninguém, eu acho que ainda pode fazer isso nessa reta final da competição. Até falando ainda sobre o Pedrinho, né, ele passou praticamente 2 meses maturando, né, assim, ainda com o Eduardo Barroca para ser utilizado. O primeiro jogo dele foi contra o CRB. O Ceará perdeu aqui, O Ceará estava perdendo e ele entra na vaga do Kaique Gonçalves, que estava sendo um lateral, meio um ala direito na equipe do Ceará. Ele entrou numa função que não é a dele e ele consegue ir muito bem. Tanto o torcedor perturbava por ele jogar, que ele entra e ele foi bem ali nas funções que ele exercia. Fez até uma jogada que teve um gol do Ceará que foi anulado. Foi anulado. Do Chay, né? Isso, exatamente, boa lembrança. Dele, né? E aí fica aquela situação, o jogador não foi tão aproveitado assim. E a gente tem outros caras no elenco do Ceará, como o Pedro Lucas, que também não foi aproveitado na temporada. E como o Alexandre disse, outros atletas tiveram muitos minutos, mas que não conseguiram provar ser atletas para serem aproveitados em 2024. O nome desses é o Nicolas, é um cara que vem sendo utilizado e não consegue fazer gols. Ele tem 3 gols em toda a Série B. É pouquíssimo para um jogador que via com o status de ser o camisa 9 do Ceará. O Eric tem 10, né? E o Eric tem 10 gols e nem é 3 vezes a principal função dele, né? Ele tá ali para ser um ponta, um cara que vai articular jogadas e alimentar, como o Pedrinho fazia lá no Volta Redonda, o centroavante da equipe alvinegra. E isso não aconteceu na temporada. O Bissoli não fez gol, o Janderson não fez gol, Saulo Mineiro só tem um gol, foi aquele gol inicial contra o ABC. E aí você tá fazendo recorde da Série B, né? Da Série B apenas, E são jogadores que precisavam ter demonstrado mais, mas que o Wagner Mancini agora vai fazendo esses testes, né? Fazendo essa reformulação com o carro andando nesses 4 jogos restantes que a gente ainda tem de Série B. Para mim, eu acho que esses 4 jogos, já que não tem mais essa disputa por uma briga por G4 e que o Ceará tá livre de rebaixamento por conta da última rodada, é o momento de fato de fazer alguns testes mais ousados dentro do elenco alvinegro. Queria saber se os amigos também pensam desse jeito, se já é hora de dar um start em 2024. É hora sim. A gente sabe que o Ceará não vai ficar com esse elenco aí, né? Parte desse elenco vai ser colocado à disposição, né? E obviamente que o Mancini tem esse momento assim mais tranquilo na carreira dele, porque o Ceará não está mais sob pressão nenhuma, né? O Ceará não vai cair, continua com os seus 46 pontos depois dessa vitória contra o Sport, está tranquilo. Pelo menos vai ficar na Série B. Subir também não vai mais, não tem mais aquela pressão, tem que subir, tem que ganhar para subir, não. É mais tranquilo para o Mancini fazer seus testes, as suas avaliações, né? E você citou um jogador que veio do Grêmio, emprestado para a equipe do Ceará, o Pedro Lucas, foi campeão sub-17 pela seleção brasileira, né? Então, um jogador que também deve ter o seu valor. E é óbvio que o Mancini deve estar olhando também para ele, para ver se vai colocá-lo para a temporada 2024, né? Para ser titular, talvez não, mas para ter realmente, compor o elenco, porque a gente sabe que o Ceará vai disputar. Cearense, tentando interceptar um hexa da equipe do Fortaleza, né? Tem a Copa do Nordeste, onde ele é o atual tricampeão, a Série B e ainda a Copa do Brasil, né? Então o Ceará tem 4 competições, então ele vai precisar de muitos jogadores, né? Sim. Não vai precisar só do time, obviamente que o interesse maior, creio, que deve passar pela cabeça dos dirigentes alvinegros é focar na Série B para voltar à primeira divisão. Mas não pode, em nome dessa rivalidade, deixar que Fortaleza seja ex-campeão, né?
Obviamente que vai tentar, pelo menos, atrapalhar esse planejamento do Fortaleza, imagino eu. Na Copa do Brasil até pode ir, onde pode ir. Na Copa do Nordeste, que é uma Copa bem regional e que também há amplas condições de Ceará lutar pelo título, por que não lutar? Né? Para ser tetracampeão de uma competição que na nossa região é mais importante, né? Então, assim, eu acho que o Mancini está tranquilo para fazer esses testes, avaliar o elenco, e, obviamente, que depois dessa avaliação ele vai sugerir nomes, posições, né? Para que possa ter o elenco fechado para uma temporada de 2024. Eu acho que se ele não fizer isso agora, aí não há justificativa, né? Para que, de fato, não há uma explicação. Esse é o melhor momento, não há outro momento, né? Até porque o ano já vai se encerrar. Eu acho que se o Ceará entrou de férias forçadas antes do tempo, e aí com muita lamentação isso, ele precisa iniciar o planejamento, ganhar tempo. Acho que o tempo a gente desperdiça muito, né? E no caso do Ceará, ele tem a oportunidade de acelerar o tempo. Tentar ampliar o seu planejamento, tentar acelerar isso. E acho que isso passa muito pelo filtro no elenco. Então, eu concordo contigo. Se nós estivéssemos dentro da comissão técnica hoje, a gente ia falar isso. Cara, é o momento de testar, de dar oportunidade. Coloca o Pedro Lucas aí titular um jogo, só para eu ver. Ele não foi titular nenhum jogo ainda. Vai ser o nosso meio, nosso camisa 10 hoje. Cara, vamos jogar com o Eric Pulga de um lado e Pedrinho do outro. Vamos ver o que acontece? Cara, lá atrás tem um Jonathan que tá treinando com a gente desde o início do ano e só jogou um jogo, cara, zagueiro. Vamos dar oportunidade para ele, a gente teve tanto problema na defesa. Coloca o Jonathan ali do lado do David Ricardo, que é zagueiro, não é lateral esquerdo. Coloca o cara na posição dele de origem, né? Eu acho que precisa ser isso, o Ceará precisa utilizar esses amistosos de luxo, se a gente fala dessa forma, porque do outro lado, muitas vezes tem uma equipe que tem algum interesse, né, tem uma competitividade, mas para o lado do Ceará, ele tem que olhar para o aspecto individual. Tenta dar oportunidade para esses caras, oportuniza essas oportunidades de fato, né? Coloca os caras. E aí, a partir desse momento, faz esse filtro, né? Essa limpa de fato no elenco, olha para 2024 com mais intensidade e começa também a testar qual é a cara do Ceará do Mancini, né? O Mancini que em determinado momento falava que ia tentar dar uma cara, tentar encontrar um time ideal, até por conta disso não está fazendo muitos testes, depois ele até muda um pouco o discurso, né? Muda o tom, fala que vai mais colocar outros jogadores. Ainda havia aquela possibilidade de Ceará matematicamente ter chance de subir, né? Creio que ele pensava dessa forma, né? De tentar agora, até o fim, né? Mas agora não tem justificativa. Então eu acho que para ele é muito importante isso. E para além do Mancini, é importante também que a diretoria do Ceará acelere esse processo de definição do departamento de futebol, porque o Mancini por si só, ele não pode ter a chave do clube, ser responsável por tudo. Ele é o técnico, ele é responsável por comandar ali o elenco. Evidente, ele vai fazer uma indicação ou outra de jogador, mas você precisa de um executivo, de um diretor de futebol, de uma estrutura para que isso tudo possa melhorar. E tem um detalhe também muito importante. Se você contrata o jogador, né, e pegando um pouco do que a gente já disse aqui, e o cara não está pronto, então tem um erro na contratação dele. Se você contrata o jogador e você diz, né, que ele não está pronto, que ele precisa de mais tempo, a gente cita o Pedro Lucas, a gente cita outros atletas que foram contratados também, então ele não deveria ter vindo. Aí você precisa acertar nessa contratação também, para depois a gente não ficar lamentando, né? O elenco super inchado do Ceará e poucos atletas se concentram, de fato, dentro de campo. E até essa questão da nova diretoria, nova composição de diretoria é fundamental, Alexandre Jota, porque a gente tem uma situação que o Wagner Mancini está assumindo uma responsabilidade que parece que é ele que vai tomar de conta de toda a reformulação do Ceará e não tem mais ninguém para ajudá-lo neste processo. A gente vê aí que nas últimas semanas o João Paulo está fazendo reuniões no interior de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, fazendo viagens para ser mais assertivo possível. Foi o que ele disse. A gente quer demorar o tempo necessário para poder ser mais assertivo. Mas qual é o tempo necessário para a equipe do Ceará? Porque ano passado a gente teve a formação do Gustavo Morínigo e ali a contratação da comissão técnica em novembro, final de novembro, final da Série A. E a gente já sabe que o Ceará não vai subir para a Série A desde quê? Desde o final de agosto, aliás, final de setembro, né? No início de outubro, o Ceará já não tinha mais possibilidade de acesso, praticamente, matematicamente. Já tem um mês, né? Já tem um mês que está passando e o Ceará não anunciou um cara que vai ficar na vaga do Juliano Camargo, um cara que vai assumir a diretoria de futebol na vaga do Albert Júnior, além de outras funções que estão em aberto. A diretoria executiva, esse chefe de futebol que vai chegar também. O Ceará está perdendo tempo para poder contratar esses nomes, né, também. É verdade, está perdendo tempo, porque a gente já fez aqui as contas, sabia-se há um mês que ele não teria mais o acesso,
No entanto, nós estamos de um início de competição, há 2 meses do Campeonato Cearense, né? Que é a Isso. primeira competição que o Ceará vai ter, né? A disputar. Então está perdendo tempo, né? E tem um detalhe, sabe, Samuel? Ninguém pode fazer N coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Você se notabiliza naquela sua função, né? Você, por exemplo, para começar uma obra, você precisa do engenheiro, do mestre de obra, mas lá embaixo você precisa do pessoal que vai executar, né? Os projetos, né? E tem aquele Uhum. pessoal todo que vai preparar massa, que vai carregar massa, que vai sentar os tijolos, né? Então, a gente trazendo assim para o futebol, todo mundo tem que ter a sua função para que as coisas deem certo, né? Não adianta você pegar e centralizar no treinador, né? Ele não vai ter tempo nem de treinar o time, né? Se ele pensar em ver jogadores, Verdade. apontar jogadores, resolver problemas internos na área do futebol, ele não vai ter como treinar o time. Então, o Ceará está perdendo tempo. Já era para ter anunciado todo esse pessoal, né? Está todo mundo já conversando, já se preparando para montar esse elenco da equipe do Ceará. Que o João Paulo Silva consiga anunciar bem agora nessa segunda quinzena, ou antes da segunda quinzena de novembro, né? Para esse pessoal chegar e já começar a trabalhar. O Ceará não pode perder tempo. Eu acho que é muito isso, viu? Não pode perder tempo, precisa ser assertivo também nesses nomes, né? Trazer gente que vá fazer com que o Ceará melhore internamente, melhore os processos, melhore a tomada de decisão, que acho que foi o grande equívoco nessa temporada, né? Havia um planejamento. O Ceará iniciou o ano com um elenco, iniciou o ano competindo ali na Copa do Nordeste, conquistou o título. O Campeonato Cearense chega na decisão e faz um jogo duro ali com o Fortaleza também, né? Nas finais. Então, eu acho que havia um planejamento. Esse planejamento saiu do trilho em determinado Uhum. momento, e isso é muito fruto da tomada de decisão, né? Talvez tenha faltado alguém mais experiente internamente, alguém para puxar as rédeas e dizer, gente, vamos por esse caminho, é isso que a gente precisa. E aí, de fato, tudo desandou. Eu acho que precisa acelerar mais. Mas eu também entendo que talvez esse seja o momento em que você possa gastar mais tempo, né? Porque é um momento em que Verdade. você não tem tanta pressão, a competição só vai iniciar na próxima temporada de fato, e aí você gastar um pouco mais de tempo se reunindo, tentando acertar, eu acho que não é também de todo algo tão ruim. Só que já está passando um bom tempo, né? A gente fala aí de um mês, mais de um mês desde que o Juliano Camargo foi desligado, e eu concordo que o Wagner Mancini não pode ser o principal responsável por tudo. Não faz sentido, né? Ele tem que ser responsável por dar a cara ao Ceará, a parte tática, principalmente, né? Ele até falou nas últimas coletivas um time de transição, um time de velocidade, um time que brigue pela bola o tempo todo, de muita intensidade. E eu acho que se ele conseguir colocar isso dentro do time do Ceará nesse momento, já vai ser algo muito positivo. E nessa nova composição da diretoria alvinegra, a gente já tem 2 nomes, né? O Ricardinho para assessor de futebol, departamento de futebol do Ceará, e o João Paulo Sanches, que é o novo coordenador de futebol. O Ceará está em busca ainda de mais alguns nomes, né, Alexandre? O chefe de futebol, que é o cara que vai tomar de conta de todo esse departamento, um diretor executivo e um executivo de futebol, não é isso? São as Isso, é um nomenclaturas. diretor de futebol, né? Isso, Chefe do exatamente. futebol, um executivo e um diretor de futebol. Seriam mais Exatamente. 3 profissionais, né? E a gente tá vendo, aguardando ainda nos bastidores como que o Ceará vai fazer essa composição, porque agora a gente tá vendo aí, são 4 jogos restantes de Série B, a equipe vai enfrentar Mirassol e Juventude dentro de casa, e aí os jogos vão ser no estádio Presidente Vargas por questão de financeira mesmo, né? A Isso. renda do público, a renda bruta do Ceará, renda líquida, melhor dizendo, junto a esses jogos como mandante tá caindo, então os jogos vão ser agora com essa situação de jogar no Presidente Vargas. E além disso, a gente tem alguns nomes que estão sendo cogitados para o Departamento de Futebol do Ceará, e tem aquela questão da diretoria de futebol dentro, né, que é o estatutário, que precisa ser remunerado, né? E tem ainda essa questão estatutária que ainda vai ser votada agora. A expectativa é que no final de novembro, dezembro, já esteja ali bem sólida a situação da proposta a ser colocada junto à Assembleia, ao Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube, e a gente fica no aguardo disso também para poder saber como é que vai ser o futuro do Ceará. Os torcedores perguntam muito para mim como é que tá a situação política dentro do Ceará. Hoje em dia está uma situação meio complicada. Existe um racha dentro da diretoria dentro do Conselho Deliberativo, melhor dizendo, 2 grupos ali, oposição, situação, que tentam degladiar sobre essa situação política dentro do Ceará Sporting Clube. É uma questão muito delicada
e a gente espera que consigam se conciliar para o bem do Alvinegro, já pensando na temporada de 2024, né? Mas não tá parecido como Israel e Hamas, não, né? Você acha? Pois é, a situação... Não. Ali tá difícil. Ali tá mais complicado. Rapaz, tomara que os pares alvinegros, né? Porque todos eles são torcedores do Ceará, né? Não tem ninguém lá na diretoria do Ceará ou de qualquer clube que, a não ser aquelas pessoas executivas que sejam contratadas, como o Ceará está tentando agora contratar, né? Jogadores, pessoas para o seu departamento de futebol. Mas assim, tomara que eles pensem no Ceará, né? Não adianta você defender uma tese sendo a sua tese, né? Ou outra a sua tese, vai ter que ver o Ceará Sporting Clube, a instituição, né? Porque a instituição, ela tem, assim, uma responsabilidade muito grande, uma instituição que tem mais de 1 milhão de torcedores espalhados por esse Brasil, né? É uma camisa forte do futebol brasileiro, do futebol nordestino, é tricampeão do Nordeste, né? Tem títulos importantes, como o vice-campeonato da Copa do Brasil, né? De 94, Sim. Campeonatos do Norte e Nordeste, que o Ceará também ganhou nas décadas de 60, 70. Então, assim, tem que pensar no Ceará Sporting Clube, né? E vai o meu recado aí para o pessoal, né? Que está ali nessa dissidência, processo, né? Uhum. Nessa dissidência aí no Ceará. Pensem no Ceará, né? Fortaleçam esse pensamento no Ceará para tornar o Ceará maior ainda. O Ceará é um time grande, né? Sim. Que tem uma torcida que merece o respeito de todos, né? E o carinho de todos. Então, não pensem só no seu individual, mas pensem no Ceará. Exato. Para que dê tudo certo, né? E até nisso, Alexandre, a harmonia dentro do clube é fundamental também para os resultados dentro de campo darem certo, né? Exatamente, né? A gente fala de um esporte coletivo e, para além do esporte, né, de uma instituição centenária em que ela não foi gerenciada por uma só pessoa, ela não passou um período de muitas glórias por conta de um só grupo. Eu acho que em muitos momentos se renovou isso, né? Se renovam as pessoas. A gente fala de um time que é gigante dentro do nosso contexto e um time que tem muito torcedor. Eu acho que tem muita gente que quer o bem do Ceará. Eu não duvido disso. Acho que, acima de tudo, a torcida precisa participar, entrar dentro do clube. E acho que essa mudança estatutária vem com esse objetivo, né? Agora, é preciso que, para além disso, a gente tenha, de fato, a sinergia, a sintonia, todo mundo olhando para o Ceará de forma unida, né? O Jota falou muito bem sobre ter esse sentimento, né? E acho que é isso que o Ceará está precisando nesse momento. Pessoas unidas, focadas no clube, pensando que o clube pode continuar a crescer. O Ceará precisa retomar o seu sentimento de grandeza. Uhum. A ideia de que ele é um time grande, cara. Ele está encerrando o ano em que a gente tem uma Série B em que o Ceará não entrou no G4. Isso é inadmissível. E eu acho que a gente tem de ter o sentimento de incômodo. Você precisa estar incomodado com isso. Uhum. Não é conformismo, não dá para dizer, mas é porque é difícil, o futebol não é assim, mudou muito de treinador. Não, a camisa do Ceará é assim. Ela não pode se dar o luxo de ter temporadas consecutivas ruins sem que ninguém faça nada. Uhum. Eu acho que é isso que a gente precisa, que o torcedor se sinta representado e olhe e diga, cara, eles também estão indignados, assim como eu. Eles também querem mudança, eles estão fazendo isso. Sim. Eu acho que é isso que o Ceará está precisando nesse momento. Que alguém sacuda todo mundo ali, entendeu? E diga, cara, vamos olhar para frente, vamos olhar para 2024, vamos acelerar os processos, trazer gente capacitada, trazer gente que gosta do Ceará, mudar o estatuto e trazer o torcedor para perto. É desse jeito que a gente vai encerrando mais um CearáCast, papo muito agradável, passou rapidinho. Agradecer, Jota Rômulo, mais uma vez sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Samuel, pelo convite e eu estou sempre à disposição. Foi muito bom papear com o Alexandre, com você e para o torcedor do Ceará, né? Você que está nos acompanhando no CearáCast, qualquer que seja o horário, grande abraço, tá legal? E vamos acreditar que 2024 vai ser melhor para a equipe do Ceará. Um abraço a todos. E Alexandre, também agradeço a participação aqui, sempre com boas palavras e também enriquecendo o nosso bate-papo. Foi uma honra participar desse podcast contigo, com o Jota. Espero que a gente possa voltar mais vezes, né, Jota? Verdade. Fazer essa dobradinha aqui para falar de situações novas para o Ceará e situações positivas, que é isso que a gente quer para os próximos meses também, para 2024. Perfeito, Alexandre, agradeço, Jota Rômulo também. Pessoal, você que acompanhou aqui na TV Diário, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima quinta-feira, ao mesmo horário de 10 horas. Já você que acompanhou pela internet, lá no YouTube, obrigado pela força, deixa seu joinha,
curte aí nossas coisas, se inscreve no canal do @JDSVM. Na próxima semana estaremos aqui de novo trazendo muitos detalhes sobre o Alvinegro de 2024, que a gente espera boas notícias, boas novas e espero também a sua audiência aqui com a gente no Cearacast. Forte abraço e até a próxima, pessoal!